Começou. Oi, eu sou a Arity Júlia. E eu sou a Tati. Você está no Feminilidade Redimida. Hoje num cenário diferente, mas ainda é o mesmo assunto que a gente está tratando, né? Como sofrer de uma forma digna e com o propósito que Deus deseja, né? E esse é o vídeo número 4. Vem com a gente. Então, Tati, a gente viu nesses últimos vídeos que existe um propósito para o sofrimento e que o sofrimento causa um caos na nossa vida e que a gente precisa achar um sentido, né? Uma das coisas que muito frequentemente a gente fala, pensa e sente enquanto a gente está sofrendo é por quê? O que eu faço? E agora, né? Aquela nossa vida que estava tudo muito bem acertadinho, tudo muito ajeitadinho, simplesmente de uma hora para outra, às vezes, vira de cabeça para baixo, você perde o chão. E aí, agora, o que fazer, né? Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai pensar como que a Trindade, o que Deus tem a ver com isso, nas três pessoas da nossa Trindade, porque nós cremos que Deus, o nosso Deus, ele é um Deus apenas, mas ele tem três pessoas, ele é formado por três pessoas. Muito bem, uma das primeiras coisas que a doutora Elizabeth Hall fala no vídeo dela, né, que nós estamos inspiradas, né, nós estamos comentando e conversando sobre 3 palestras que a doutora Elizabeth Hall fez na capela do Dallas Theological Seminary, que eu achei o máximo, e aí a gente tá aqui trazendo para vocês e comentando sobre isso. A primeira coisa que ela fala é que nós cristãos temos uma vantagem, né, em comparação com quem não é cristão, porque nós temos a presença de Deus em nós. A presença de Deus, o Espírito Santo em nós. E ele é o que faz essa transformação da nossa vida, né? Ele transforma, que nem aquela música que a gente canta, que transforma o meu caos, ele coloca em ordem o nosso caos, né? O nosso caos interno e às vezes o caos em que a gente se encontra muitas vezes por causa do sofrimento. E eu acho que para o cristão o sofrimento ele é um desafio, né? Porque muitas vezes a gente é inevitável para o cristão não pensar em Deus e em um propósito, ou tentar entender o que está acontecendo, quem sou eu no meio desse problema, dessa tempestade toda aqui, dessa doença ou desse desemprego, como que eu vou agir, como que eu vou me posicionar, como que eu vou pensar, o que eu vou falar para os outros. Cadê Deus nisso? E como que eu vou me relacionar com Deus e onde Deus está nessa situação toda, ele permitiu, ou como alguns infelizmente dizem, Deus, né, não tinha o que fazer, simplesmente a catástrofe aconteceu, o tsunami veio e Deus estava ali só olhando, putz, caramba, aconteceu e eu não consegui evitar. Enfim, desculpa aí a humanidade. Essa situação nos empurra para esse tipo de reflexão, né? E eu acho que às vezes a tendência do não crente, talvez, por exemplo, o que seja ateu, né? Ele vai pensar talvez de uma forma mais pragmática, né? O mundo é assim,
A não vida tem, é um caos mesmo. a vida é um caos que É não banal, tem não tem sentido, sentido. que não tem um propósito, né? É tudo mecânico, é biológico, é fisiológico, É a são fluidos, contingência que, são como fluidos, eles são falam. átomos, são, né? É só matéria girando ali, não tem nenhum propósito superior, nem espiritual. Então, dessa forma de pensamento, é mais desesperador, mas ao mesmo tempo não te demanda esse trabalho reflexivo, né? Não te dá esse trabalho Tu tem que filosófico, E ao Você mesmo sabe tempo que- é desesperador, né? É desesperador. Mas você sabe que você falou em trabalho filosófico? Quando você olha assim os filósofos, né, quando eles olham para a humanidade e se deparam com o problema do mal, que é o problema clássico, né, de por que Deus permite, se existe um Deus, por que ele permite o mal? Será que é porque ele é incapaz ou porque ele é mal mesmo, né? Daí que muita gente fala assim, não tem sentido nada disso, sou ateu, não existe um Deus. Mas o nosso desafio aqui é pensar com você como que a gente pode refletir sobre o sofrimento à luz do que a Bíblia fala sobre como Deus age na nossa vida, as três pessoas da Trindade. E uma das primeiras coisas é essa habitação do Espírito Santo que nós temos. E se a gente pensar no poder de Deus, né, o Espírito Santo é Deus habitando junto com a gente. É o poder de Deus. Você imagina, que poder é esse? É o poder que ressuscitou a Jesus Cristo. É um poder que é tão forte que nem a morte pode deter. Nem a morte é forte o suficiente para fazer frente a esse poder de Deus. Então, quando a gente pensa será que Deus é suficiente para nós? Será que Deus é suficiente nesse momento de dor, de grande desespero, de um diagnóstico, de uma doença, de uma catástrofe, alguma coisa assim? A gente precisa lembrar de Jesus Cristo que ressuscitou. Nossa, foi longe esse verbo aí. Que ressuscitou dos mortos, né? E ele venceu a morte e ele ainda fala assim, cadê morte, seu aguilhão? Cadê a sua força? Ha! Te venci? Então, é esse mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, é esse mesmo poder que habita em nós. E é esse mesmo poder que faz essa transformação. Então, a doutora fala de 3 pontos, esse é o primeiro, e esse é um ponto que Deus faz por nós. A gente não colocou o Espírito Santo dentro de nós. Não fomos nós que inventamos o Evangelho. Essa é parte das boas novas que nós recebemos junto com Jesus Cristo, com o céu, com o perdão. É essa presença de Deus conosco. Eu estava pensando sobre uma coisa hoje, Alit. Eu acho que é um desafio muito grande para o cristão a seguinte questão. Pra gente é muito natural quando, por exemplo, alguém que estava internado tem alta, ou alguém que estava desempregado conseguiu emprego, alguém que passou por algum problema né, que a gente considera sério e teve o resultado positivo no final. E a gente sempre fala, graças a Deus. Ufa! Né? Deus é bom. Graças a Deus, glória a Deus. Mas quando a pessoa continua desempregada, ou quando a pessoa morre, ou quando tem um fim a história é um fim que a gente não desejava, a gente nunca fala graças a Deus. Claro que seria totalmente cruel, né? Você tá passando por um problema e falou pra você, graças a Deus, Arit, né? Nossa, que bom que deu seu tudo filho errado. morreu, você não vai ter que pagar a universidade pra ele. Ninguém fala uma coisa dessa, extremamente cruel. Mas eu fiquei pensando, ainda graças a Deus, né? Porque foi a vontade de Deus, é a vontade de Deus tudo que acontece, né? Claro, a gente pode cair naquela história de foi vontade de Deus deseja o assassinato ou deseja uma tragédia, não nessa questão de desejar como algo moralmente aceitável, mas sendo Deus soberano, todas as coisas que acontecem estão debaixo, né, do controle dele. Então é tudo graças a Deus, né? É exatamente isso. Mas é um desafio pra gente. É um desafio, porque se você fala assim, se você chega no ponto de falar assim, graças a Deus porque aquela pessoa por quem eu tava orando morreu, você precisa de um caminho até chegar a essa conclusão. Porque de cara, você olha e fala assim, a primeira coisa que você fala é,
Mas ela morreu tão novo, tão nova. Ela ou ele tinha tanta coisa ainda pra viver. Isso são as primeiras coisas que você pensa, né? Poxa, agora não tenho mais essa amiga pra contar, não vou poder chamar ela mais pro meu aniversário, nem vou comer bolo no aniversário dela. Se morreu num acidente injusto, E aquela Você outra pessoa que estava dirigindo embriagada, tá vivendo a vida normalmente, é o que a gente pensa, né? Claro que é, mas o desafio é a gente partindo dessa situação que a gente não tem controle, fazer duas coisas que nós temos controles, e são os dois passos desse processo até a gente chegar num entendimento melhor, num propósito melhor, num propósito divino que vem de Deus para a nossa vida dentro dessa situação. A primeira coisa que ela fala é que essa história da morte é uma história muito, muito interessante, porque a segunda coisa que ela comenta é se a gente tomar o exemplo de Jesus Cristo no seu propósito de vida. Qual foi o propósito de Deus? Nem sempre a gente sabe, né? Mas assim, o propósito de Deus com Jesus Cristo. Que ele viesse aqui e morresse pelos nossos pecados. Então ele nasceu com o objetivo de morrer. Ele não nasceu com o objetivo de vou criar uma família, que nem a gente, vou arrumar um bom emprego, vou criar família, vou ver meus netos. Não foi esse o propósito de Jesus, né? O propósito de Deus para Jesus foi que ele morresse essa morte injusta da cruz, através de meios cruéis, porque ele foi torturado antes de morrer. Então, quando a gente pensa em Jesus crucificado, quando a gente pensa no objetivo de Jesus ter nascido, que foi a morte substitutiva no nosso lugar, a gente já começa a ter uma pista de que o sofrimento, aos olhos de Deus e aos olhos daquilo que Jesus sofreu, ele continua sendo brutal e injusto, mas assim, existiu um propósito maior nessa morte, nesse sofrimento, que é o cristianismo, que é a mensagem das boas novas chegar a todos os cantos do mundo e a igreja de Jesus Cristo ser formada através daquilo que Jesus fez. Então, até mesmo quando a gente está lendo na nossa devocional aqui como igreja, tem um texto que a gente leu de Isaías, eu não lembro exatamente qual é o capítulo, mas ele olha o fruto do seu trabalho e ele fica satisfeito. Ele não fica contente com saudade da cruz, com saudade de suar sangue no Getsemane, mas ele olha o resultado e ele fala: valeu a pena, né? Por quê? Porque ele chegou no final. Claro que ali no Getsemane ele estava suando sangue, ele estava sofrendo de verdade, ele estava em angústias profundas. E quando ele estava na cruz, ele também estava sofrendo e sentindo a mesma dor como nós. Mas ele teve uma atitude diferente ao passar pelo sofrimento. Quando ele estava saindo lá da Galileia, ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado, todo o caminho ele está se preparando e conversando com os discípulos a respeito disso. Então, ele estava se preparando e ele não fugiu do propósito de Deus. Isso não é muito interessante? Assim, não é muito louco pensar que Jesus já sabia de todos os detalhes e ele... Tem um versículo que fala mais ou menos assim, eu não lembro direito, mas que ele era como se fosse um boi pro abate, um boi indo pro abate, essa era a vida dele. Ele foi como uma ovelha que vai mudinha para ser exatamente esse texto de Isaías. Eu estava pensando justamente no link que você estava fazendo, de que a gente não vive a nossa vida assim, como se a gente estivesse indo essa semana eu acho que eu vou bater o carro. Né? Essa semana eu acho que eu quero ganhar um diagnóstico de uma doença incurável. E não é errado, a questão não é errado, a gente tem que viver assim mesmo, porque a gente não tem o propósito que Jesus teve, literalmente morrer por ninguém. A gente não tem esse peso, ele já carregou sobre si mesmo, né, esse peso todo do mundo inteiro. A questão que eu acho muito interessante no que a Elizabeth fala sobre a figura de Jesus frente ao nosso sofrimento é de que enfrentar o sofrimento é uma oportunidade para encontrar Jesus. Exatamente. Né? E o encontrar Jesus
também na sua figura como o Cristo sofredor. E acho que a gente chegou até a comentar no vídeo passado o quanto o evangelicalismo, no geral, quer tirar essa associação de Cristo com o sofrimento. Né? E a gente tem não até, é politicamente correto falar sobre isso. A gente tem até, de certa forma, uma rixa com os católicos, porque os católicos colocam Cristo na cruz. Né? E aí sempre teve... E a gente olha aí e sempre fala, mas Jesus já ressuscitou, ele já é triunfante. Como se Cristo também não fosse o Cristo sofredor, né? Para ele ressuscitar, ele teve que morrer. Precisou passar pelo sofrimento. Então eu acho interessante, ela fala sobre essa questão do resgate, né? Da meditação, da reflexão, sobre um Cristo que sofreu, que padeceu, que não é só o Cristo triunfante. A gente não tem só um recorte de Cristo. A gente tem que ter o Cristo inteiro, né? Com a história inteira. É como uma moeda, né? São duas faces de uma mesma moeda. Não existe vitória sem batalha, não existe ressurreição sem morte. Né? Porque aí a gente vê, por exemplo, muitas vezes um irmão ou alguém próximo que está passando por grande sofrimento, muitas vezes a gente até, eu acho que até inconscientemente, sabe, até lá no fundo rola até um desprezo, né, pela pessoa, como se estar sofrendo, estar passando por várias dificuldades fosse um demérito, fosse, aquela pessoa ali não é tão amada, né, talvez Deus deixou ela ali de castigo no banquinho para sofrer um pouco, deve ter feito alguma coisa, ou deve estar colhendo consequência de pecado, ou consequência de alguma imprudência, e a gente não lembra que Jesus... Né? Que de certa forma aquela pessoa está num estado mais próximo, entre aspas, situacional com Cristo, no caminho do sofrimento dele, do que alguém que está lá triunfante. Aí eu lembro disso, você falando aí, eu lembro de Eclesiastes que fala, é melhor estar numa casa onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto as pessoas pensam sobre a sua vida. A reflexão, né, que a gente estava falando no começo. Sobre... É a reflexão. E uma coisa assim, não é todo sofrimento que tem o potencial de nos transformar, de tornar a nossa vida melhor, ou da gente encontrar um propósito. A gente pode passar pelo sofrimento, não fazer uma reflexão bíblica, não fazer a nossa lição de casa, e como resultado a gente só vai ter mais bagagem pra falar assim, a vida é sem sentido, ó, tá vendo? Tudo isso que eu passei é pra nada. E a pessoa não ter assim, acrescido nada, não ter crescido nada, não teve nenhuma vantagem em passar pelo sofrimento. E não é isso que a gente espera, né? Quando a gente olha pra Cristo, isso não é apenas a nossa consolação, porque tem uma parte que Pedro fala que ele quer... que Jesus sofreu justamente para nos deixar exemplo. Por quê? Por causa daquela oração de Jesus lá em João, ele fala assim, no mundo vocês vão passar por aflições. O que vocês precisam é ter bom ânimo, porque eu venci. Quer dizer, Jesus sofreu, venceu e chegou no propósito do sofrimento dele. Então, esse Deus que está conosco, esse Deus Emanuel, é o Deus que... Gente, olha que lindo que Isaías fala, que Jesus é um homem de dores que sabe o que é sofrer, né? Então você fala assim, sabe aquelas situações que você passa, assim, que você tá num maior perrengue, lascado, aí você pensa, meu, só quem passou sabe todos os detalhes desse sofrimento, né? Então quando você encontra uma outra pessoa que já sofreu a mesma coisa, e os grupos de apoio estão aí para isso, né? Porque são pessoas que entendem esse sofrimento. Quando a gente olha para Jesus Cristo como nosso modelo no sofrimento, ele é essa pessoa que sabe qual é o nosso sofrimento, porque ele teve o pior sofrimento. Ele teve traição dos amigos, dos companheiros, dos discípulos, ele teve dores físicas, ele teve tortura, ele teve injustiça, ele sabe o que é o sistema judiciário corrupto, ele sabe o que é o sistema político corrupto, ele sabe o que é um sistema religioso vigente da época corrupto, e ele sabe que no meio disso tudo tem ali um remanescente fiel, algumas pessoas que estão mantendo a coisa.
E ele viu, ele passou por tudo isso. E o interessante, a gente está nesses dias fazendo a devocional em Lucas, né? E ao mesmo tempo que Jesus é essa figura que a ovelha muda, que foi pro matadouro, ele não é aquela figura do bonzinho, assim, aquela coisa sem sal, né? Aquelas pinturas assim. Que algumas pessoas acham, né? E eu tava até ouvindo uma das devocionais, de um diálogos dele com fariseus, né? E aí, em determinado momento, os fariseus fazem uma pergunta para ele, e aí ele falou assim: o que você acha de João Batista, né? E aí os caras com medo de falar mal do João Batista e o povo cair matando em cima, ou falar bem, aí se falasse concordando com João Batista, teria que concordar com Jesus. Aí eles falaram assim, não sei. Aí eles falaram assim, tipo, não sei, ficaram em cima do muro. Aí Jesus falou assim: se você não sabe isso, então não sou obrigada a te responder a tua pergunta. Então pronto. Tipo, fica aí na tua, não vou te responder. Eu falei, nossa, se fosse hoje em dia, né? Ele ia ser cancelado no Twitter. Falam, nossa, que Jesus grosso. Eu fiz só uma pergunta. Olha como ele tratou os fariseus. Nossa! E aí eu fiquei... Mas amor, Jesus, por favor. E aí eu fiquei pensando, nossa, como que as pessoas muitas vezes misturam, né? Ou querem... Não só misturam, mas querem estereotipar um Jesus de uma forma... imaginário, assim, né? Um Jesus... De uma forma, aquela coisa boazinha, veio falar sobre a paz, né, mundial, quase uma Miss Mundo, né? Vamos orar pela paz, né? Sim. E é o tipo de coisa que a gente tem que sempre ler os evangelhos. Isso eu fiquei pensando pra mim, fazia um tempo que eu não lia, pra gente relembrar e ter viva na mente, no coração, quem é Jesus, né? Tem aquela musiquinha da criança de quem é Jesus. De quem é Jesus. Parece assim, você olha assim, parece que toda vez que você lê, é uma personalidade, né, que você não conhece. Nossa, ele tinha assim, essa coragem. Ele falou isso mesmo. E a questão do sofrimento, né, é mais uma oportunidade. De Jesus, ele era essa pessoa humilde que cumpriu o propósito dele, né, com Deus, o que tinha sido determinado por Deus. Mas ao mesmo tempo ele não era aquela coisa assim, coitadinho de mim, né? Ele sabia o que estava acontecendo, sabia o que ele estava bem consciente, né? Então, é uma coisa super interessante, porque uma das coisas que se fala sobre Jesus lá em Hebreus é que ele aprendeu através do sofrimento, ele aprendeu a obediência através daquilo que ele sofreu. Então, assim, até mesmo Jesus, na sua humanidade, ele precisava passar pelo sofrimento para conhecer aquilo que nós vivemos nesse período para cá da eternidade, que a gente está preso nesse corpo, nessa vida de aflições, né? E aí a gente pode pensar de todo tipo de aflição de emprego, de fome, de futuro, às vezes doença, tudo isso. Por tudo isso Jesus passou. Ele sentiu fome, ele ficou lá no deserto, ele sentiu sede quando ele estava passando pelos 40 dias que ele ficou sem beber e sem comer. Ele passou por tudo que você possa imaginar. Ele perdeu um amigo querido e ele chorou, e ele teve compaixão, e ele sentiu a dor e a tristeza, e ele viu a dor e o sofrimento de todas as pessoas em volta de Lázaro, do quanto a morte causa, o que a morte causa na nossa humanidade, na nossa carne, como que a gente fica virado com tudo isso. Então, Jesus, ele é a pessoa que pode nos ajudar. E vamos pensar como é que foi que Jesus passou, então, pelo sofrimento. Ele passou de uma maneira consciente, é isso que a gente está falando, consciente de que o sofrimento faz parte da vida. Uma outra coisa que Jesus, é claro, ele não pecou, ele não falou assim, eu perdi a minha mãe, agora eu vou me enfiar nas drogas porque eu não tenho mais propósito da vida. Ele não deixou com que o pecado tomasse conta, né? Claro que Jesus nunca pecou, ele nunca ia ser controlado pelo pecado, mas nesses momentos de grande tensão, o que ele fez?
Ele buscava Deus em oração, né? Ele não se descontrolava, ele chorava de dor e sofrimento, mas ele não se desesperava, porque ele sabia que ele era a ressurreição e a vida, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Jesus, ele foi consciente, ele foi no controle da situação até o último momento, né? Como fala, ele deu a vida e ele retomou. Ele foi sabendo que eu tenho um propósito. E nós, como cristãos, podemos ter a certeza que Deus continua tendo um propósito na nossa vida também. Apesar de todo caos que o sofrimento causa na nossa vida, nós podemos ter certeza que o mesmo Deus que conduziu a vida de Jesus é o mesmo Deus que está conosco. Então a gente vê, Deus Pai tem um propósito lindo, perfeito. Jesus é aquele que cumpre o propósito de Deus e que nos leva para perto de Deus, né? Então, ele é o caminho que nos leva para Deus e o Espírito Santo é aquele que fica conosco durante todo o tempo. Então, nós temos a Trindade toda envolvida no nosso sofrimento. Nós nunca estamos sozinhos por causa disso. Não é lindo isso? Sim. Uma coisa que Jesus sabia, uma das coisas que dava propósito para ele, é ele sabia de Deus qual que era o caminho, né? Ele sabia que o caminho de Deus era a ressurreição, ele sabia que o propósito do sofrimento dele era a salvação do povo de Deus, e ele fez aquilo que tinha que ser feito, né? E às vezes, muitas vezes a gente no meio do sofrimento, a gente não quer fazer nada. Eu não quero saber de nada, que se dane o mundo, e se larga na cama e se perde nesse caos, né? Jesus, ele parou, ele teve um momento de orar no Getsemane, de derramar suas coisas, mas teve uma hora que ele falou, agora é hora de ir, e foi para o que tinha que ir. E aí, ela comenta sobre a questão da centralidade da cruz para o cristianismo, né? O que a cruz transforma a nossa vida? E isso é uma coisa muito importante que a Tati falou. A gente tem que lembrar que a cruz, ela, sim, está vazia porque Jesus já ressuscitou, mas a gente tem que lembrar de que Jesus é o homem de dores que sabe o que é sofrer através de uma cruz. Ela também nos lembra que Jesus teve que morrer no nosso lugar, por quê? Porque nós éramos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Aquilo que nós fazemos, as nossas forças, com as nossas possibilidades, não é suficiente para a nossa salvação. Então, a cruz é a lembrança de que a gente não poderia pagar o preço do nosso pecado, da nossa questão, né, com Deus. E a cruz, ela lembra que a misericórdia de Deus para a nossa vida, mas ela lembra também que a vida é injusta, porque foi um inocente que morreu naquela cruz. Não era para Jesus ter morrido, ele não tinha pecado nenhum, mas ele morreu por minha causa, por sua causa, e isso é injusto. A graça é injusta, né? A graça é uma coisa fora da caixinha. Uma vez eu li que não que a graça seja injusta, eu achei interessante. Acho que foi o Sproul, que ele falou que ninguém recebe injustiça de Deus, todo mundo recebe justiça. Sim. Né? Então a pessoa que é condenada ao inferno, ela recebe a justiça de Deus. Sim. E a que recebe a misericórdia, ela também recebe, eu não lembro o termo que ele usa, mas Deus decide fazer a justiça dele Sim. em Cristo. Sim. Né? E ali, de certa forma, a gente costuma dizer que foi a justiça de Deus. Sim, imputada. Porque não dá pra gente dizer que Deus foi injusto de matar Jesus, né? Mas é no final, porque é um inocente, né? Assim, nesse sentido. Quer dizer, é a demonstração da justiça de Deus na pessoa errada. Sim. Que era a única certa. É complicado assim, né? Mas eu achei interessante, não lembro exatamente o termo que ele usa para se referir à questão da graça e da misericórdia.
Mas ele não usa um termo, não usa o termo exatamente injustiça. Ele usa um não aplicar a justiça, enfim. De imputar a justiça? Eu acho que sim. De executar a justiça? Eu acho que é alguma coisa por aí. Mas eu achei interessante essa ideia, de que ele fala que nenhum ser humano recebe a injustiça de Deus, é sempre justiça. E eu tava pensando também sobre essa questão da morte de Jesus que você estava falando. E eu tava aqui pensando, como dizem os mais antigos, com os meus botões, que Deus poderia, no plano de Deus, Jesus poderia ter vindo e morrido, mas com uma morte totalmente diferente. Ele poderia ter morrido da mesma forma, derramado sangue da mesma forma, mas de uma forma mais rápida, né? Não precisaria ter aquela coisa toda de carregar a cruz, de receber chicotada. Da tortura, né? De todos os requintes, né? Que o cenário teve, né? Poderia simplesmente ser, sei lá, um corta-cabeça, né? Ou, se ele viesse na nossa atualidade, uma injeçãozinha. Choque elétrico. Enfim, eu fiquei pensando nisso. De alguma forma não, Deus planejou que fosse dessa forma, né? De uma forma bem sofrida. Isaías fala, aprove Deus esmagar ele. Porque eu acho que é justamente por causa... toda a crueldade... Você lembra daquele filme, a Crucificação de Jesus lá? Como é que é o nome do filme? Do Mel Gibson? Lembra? É Paixão de Cristo, né? Paixão de Cristo. É brutal e é terrível, assim. E eu fiquei muito chocada com aquele filme, né? Eu acho que ele chocou uma geração de uma forma muito grande. E eu acho que talvez essa questão dessa crueldade é para mostrar o quão o quanto o pecado causa de dano, né? O quão danoso é o pecado, o quão grave, né? Grave, exatamente, quão grave é o pecado. Porque a gente consegue ver a realidade física de Jesus. Mas será que a gente consegue entender a realidade de Deus, de Jesus sendo Deus, unido na Trindade, né? Formando um Deus, mas ele, naquele momento ali, ele está totalmente abandonado por Deus, né? Que ele fala, Deus, por que você me desamparou? Né? É aquela solidão, é aquele afastamento que nunca na história eterna da Trindade houve e não haverá novamente, graças a Deus. Mas essa coisa cósmica que a gente não consegue pensar, são implicações tremendas à morte de Cristo, né? E eu acho que a gente perde essa dimensão de olhar a cruz como um símbolo como um símbolo da nossa fé, né? E Jesus como um sofredor. Porque aquilo que você falou é muito verdade, né? Aquela pessoa que sofre, muitas vezes, as pessoas têm medo de falar, eu tô desesperada, eu tô perdida, eu não sei o que fazer. Porque todo mundo quer dar uma de forte, assim, é muito melhor, né? Você tá por cima, assim, da carne seca. Mas, porque a gente muitas vezes evita as pessoas que estão sofrendo. Tem gente que não gosta nem de chorar, nem que disse que... Sabe aquele filme que a pessoa começa a chorar e fala, ai, desculpa? Por que tem que pedir desculpa porque tá chorando? Né? Como se fosse uma ofensa chorar. Acho que a gente até falou alguma coisa num dos primeiros vídeos de que é o maior desperdício que a gente pode fazer com o nosso sofrimento é simplesmente falar Deus no controle. Deus no controle. E fingir... que tá tudo bem. E negar, e tampar os olhos pro que tá acontecendo. E aí você não cresce, não desenvolve, não evolui. Porque a gente também aqui está olhando para Jesus. Jesus é uma pessoa totalmente inteira. Totalmente. Ele não tem uma mente particionada, ele não tem os traumas, ele não tem mágoas, ele não tem... Ele nem ficou chateado com o pai dele que planejou pra ele a morte na cruz. Ele não tem esse trauma, né, então, gente? Agora imagina a gente com toda essa carga humana, né, falha da gente pecando, os outros pecando contra a gente gente vivendo no mundo de pecadores, né? Muito aquela grave. coisa de que
é difícil tudo, é difícil trabalhar, ganhar dinheiro, é difícil ter comida, é difícil comprar casa, é difícil engravidar, é difícil, um monte de coisa difícil, e aí vem um problema, e aí aquela coisa, você se sente soterrado. Uma onda me capotei, né? Me derrubou e capotei. Como que você vai pegar esses fragmentozinhos assim e juntar? Né? Essa é a grande questão, né? Olhar para Jesus Cristo. E o terceiro ponto que ela fala é, olhando para Jesus Cristo e usando a Jesus como modelo daquilo que a gente vai fazer e ser, durante esse sofrimento, a gente tem a capacidade de se identificar com Jesus Cristo. Porque aquele homem de dores que sabe o que é sofrer, ele sabe aquilo que nós estamos passando. Porque ele viveu aqui, desde bebezinho até a vida adulta, né? Ele sabe o que é ter o corpo envelhecendo, porque ele já foi jovenzinho e chegou até o ponto de ser um adulto. Ele sabe tudo aquilo que nós humanos passamos. Então quando a gente pega o nosso sofrimento e a gente entrega para Deus e a gente fala assim, eu vou viver esse sofrimento aqui do jeito que Deus espera que eu vivo, então a gente chega naquele ponto da intersubjetividade que a gente conversou lá atrás, que é aquilo que está na cabeça de uma pessoa, tudo que ela pensa, tudo que ela crê, tudo aquilo que ela sente, ela consegue passar para uma outra pessoa e essa outra pessoa vai entender o que ela está pensando, sentindo, o que ela está vivendo, né? Então isso acontece com pessoas que já, por exemplo, que já passaram pelo que você está passando. Se a Tati aqui falar das dores que ela está sentindo agora na gravidez, nenhum homem vai entender. Mas quem já passou e chegou até 9 meses vai saber todos os incômodos que passa por uma gravidez, por mais que seja desejado, por mais que você esteja esperando essa gravidez. Tem sofrimento, né? Então, por isso que os grupos de apoio são tão importantes, porque você entende o que a outra pessoa tá sentindo e passando perfeitamente. E quando a gente passa pelo sofrimento querendo conhecer mais de Deus, a gente está conhecendo mais de Deus na sua identidade como pessoa que foi transformada pelo sofrimento, que aprendeu com o sofrimento, mas a gente também está aprendendo qual é a missão de Deus para a humanidade. É uma missão que passa pelo sofrimento. Como uma mãe, para a gente parir uma criança, tem sofrimento do começo até o fim, né? O sofrimento, será que eu vou engravidar? Será que eu não vou engravidar? Será que você fica lá no ultrassom contando os dedos, depois quando nasce você vai lá contar de novo pra ver se tem todos os dedos, se não veio um dedo a mais, se não veio faltando alguma coisa, se o olho tá no lugar. Porque é isso que acontece mesmo. Então, a gente passar por esse sofrimento junto com Deus, com a presença de Deus na nossa vida, é esse momento em que a gente cresce no conhecimento de quem é esse Deus. E é mais ou menos aquilo que Paulo falou. Eu quero conhecer a morte para de alguma maneira participar da ressurreição. Eu quero passar pelos sofrimentos de Cristo para de alguma maneira participar da vida dele. Então isso é uma grande loucura e um grande paradoxo do cristianismo, que para a gente ganhar a vida a gente precisa perder, que para a gente experimentar a vida a gente precisa morrer, e que precisa muitas vezes morrer a nossa natureza humana para que a natureza divina emerja e a gente tenha esse processo de crescimento e que a gente chegue naquele momento de falar assim, olha, Deus realmente está no controle. Por quê? Não é porque simplesmente alguém colocou essa mensagem no WhatsApp lá do grupo da sua igreja quando você falou que estava com um problema, mas é porque você andou com Deus. Sabe quando Jó fala lá no final, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram esse Deus, porque eu caminhei com ele nessa dor e nesse sofrimento. Então, não é o sofrimento que tem o poder de nos transformar e essa intersubjetividade, esse é o crescimento espiritual, essa é a santidade, porque quando Romanos 8 fala de que todas as coisas cooperam para o bem, né? Todas as coisas é inclusive todo o nosso sofrimento, é aquele chefe chato, é aquele filho difícil de lidar, é aquela sogra que pega no seu pé, é um diagnóstico, é o filho no hospital, é o seu marido doente, é uma perda de emprego, é um Covid, é tudo isso, tudo que você puder imaginar de sofrimento.
mas que com você caminhando com Jesus nesse sofrimento, você é transformado pela presença de Deus. Isso transforma a sua vida, transforma o seu futuro, porque você sabe que Deus tem um propósito. E isso é a santificação. Isso é o que acontece nos versículos seguintes, que diz que é Deus agindo na nossa vida para nos formar como Cristo, para nos transformar na imagem do seu Filho. E esse é o objetivo de todas as coisas. E esse é o objetivo da Trindade em todo o nosso sofrimento, né? Nos fazer pessoas parecidas com o seu Filho. E isso é bom. Isso é bom. Isso é um bom propósito, né? Agora, como que isso vai acontecer? Aí eu converso pro próximo vídeo. Beijo pra você. Pra você que ficou aqui, dá um like. Obrigada. Se inscreva no nosso canal. Compartilha, indica o nosso vídeo para algum amigo ou amiga que também esteja passando por alguma dificuldade. É isso aí. Beijo. Se cuida. Café. Nossa, eu quero levantar.